Então, aqui. Tentar, mas não é tão simples. Né? Pessoal, a gente vai iniciar a segunda etapa da audiência pública do licenciamento ambiental, que é, eu digo que é a mais importante, que é essa troca de dúvidas, respostas, esclarecimentos. Já falei com o pessoal para ter essa atenção à fala, para que a gente consiga traduzir numa linguagem clara, né? Essa resposta que a comunidade e alguém especificamente pergunta. Eu vou esperar mais um minutinho o pessoal sentar e aí a gente dá início à parte dos esclarecimentos. Pode. Mais alguém tem alguma pergunta que está no colo aí, quiser trazer? Porque daí, a partir do momento que eu inicio, a gente vai só com réplica e tréplica. Eu vou falar, eu vou pedir para vocês só explicarem que passa caminhão, passaria caminhão, tem todos os lugares. Para não ficar sem resposta nenhuma também. Essa aqui eu só vou avisar que não é. Vou começar aqui. Então tá, boa noite novamente. E a gente vai iniciar. Ninguém pediu para fazer pergunta oral, então vou ter que ler tudo. Eu tentei organizar por temas, mas não está escrito. Érica? Tá, vou colocar como oral, então. Era bem a tua que eu ia iniciar, mas tudo bem, então. A gente inicia explicando novamente que há um rito. Então, a gente vai ter 3 minutos para a pergunta, 5 para as respostas, pode ter uma réplica de 2 minutos e uma tréplica de 3, igual nos debates, mas para a gente poder ter objetividade, né, nessa discussão. Eu vou chamar então já a Érica, eu ia ler a tua, porque a tua tem 3 pontos, né, que são trazidos em outras perguntas. Você pode perguntar. Boa noite a todos, meu nome é Érica, né? Eu sou a principal vizinha do Britabal, eu moro em frente ao Britabal. Então, foi questões, eu até conversei com o André me solucionou algumas perguntas, né? Antecipou. A primeira pergunta, por que não foi feita uma auditoria pública quando se abriu a empresa? Essa eu já vou responder, porque é do licenciamento em si. Essa audiência pública ela se aplica aos casos desses empreendimentos, ou de porte grande, segundo a resolução Consema tem lá, produção anual deles, ou pela supressão de vegetação. Lá no começo, a lei não previa, então, essa etapa de apresentar estudo para a comunidade. Então, por isso que então não teve, mas teve sim estudos ambientais e licença ambiental. Então, passou pelo órgão ambiental e eles têm uma licença já de vários anos já. Segunda pergunta, por que os vizinhos, né, diretamente da empresa, não foram consultados com os impactos feitos pelo pó, ruídos e detonação? Vou repassar, então, tem o estudo socioambiental que faz as entrevistas. Eu não sei qual foi a abrangência dele. Na verdade, foram identificados os impactos, independente de consulta à comunidade, porque eles são passíveis, e tanto que a gente apresentou eles. A gente conhece os impactos, né, da atividade,
tanto que é uma atividade potencialmente causadora de degradação. Se ela não fosse potencialmente causadora de degradação, a gente nem estaria aqui, né? Então, a gente conhece os impactos, né? E o nosso objetivo, inclusive, com essa ampliação, é mitigar o máximo possível, né? E agora, na fase de fazer a parte executiva dos projetos ambientais, aí sim a gente vai ter que verificar para cada uma delas, né, qual é a atividade especificamente necessária para a execução, para a melhoria da qualidade do entorno. Mas especificamente porque o próprio estudo levantou os impactos, porque como já existe a atividade, né, e era uma atividade conhecida, então os seus impactos são conhecidos, os próprios estudos utilizaram as bases já que tínhamos das licenças anteriores e dos estudos feitos anteriormente. Então, todas as questões que eu levantei, falei com o André no coffee break aqui, né? Ele me esclareceu várias. Eu moro nesse município há 27 anos, né? E a gente, conversando com o André, eu coloquei os pontos que está prejudicando nós, né? Quanto morador, né? Não falo pelos meus vizinhos, falo por mim. O impacto do pó, o impacto do barulho, o impacto das detonações. Até o André me explicou tudo bonitinho, que a gente pode estar sentando, a gente pode estar analisando, e é isso que a gente vai fazer, né, André? E sobre questões assim, barulho, 4 horas da manhã começa o bretador, e 10 horas da noite para. E final de semana ali também, de novo. Então, para nós, para mim, é um pouco incomodativo, né? Acho que dá para a gente melhorar algumas coisas, como foi conversado com vocês. Vocês são gente boa, nada contra a empresa, nada contra as pessoas. Outro problema que eu estou vendo lá, a nossa entrada, tá? Quando eu entro para ir para minha casa, que já aconteceu acidente lá, né? Inclusive com o caminhão da prefeitura, né? Chuvas, quando tem chuva forte, tem uma lâmina d'água lá, e para ter acidente de carro 2 toques. Então, quando aconteceu aquele acidente, graças a Deus, não tinha um carro com família dentro, né? Não vinham outros carros. Parece que Deus coloca a mão, né? E eu acho que isso é mais importante. A nossa entrada lá está muito perigoso. Tudo bem? Boa noite, sou o André, como já foi apresentado. Agradeço a pergunta, dona Érica, e o Júlio fica feliz quando te vê também. Não, brincadeira, a gente realmente tem que melhorar. A gente é uma empresa que também anos está nesse ramo de mineração, e eu acho essas perguntas justamente para a gente também evoluir. Nas questões das detonações que a senhora levantou, a empresa também tem a questão da sismografia. Vamos solicitar, se há algum trinco, se há alguma coisa, a empresa nunca vai deixar de fazer uma assistência e uma melhoria. Então, agradeço a pergunta e com certeza, como falei para a senhora, a gente vai ter uma melhoria grande em alguns aspectos. Está chegando o segundo pipa, porque nós só tinha um. Às vezes máquina quebra, caminhão no dia não arranca, mas está botando o segundo pipa, e uns aspersores que está vindo na sequência também do nosso programa de melhorias, para um aspersor que joga uma nuvenzinha de água, porque às vezes não é nem a britagem em si, é a movimentação do monte, é a questão do movimento da pedreira. Então a gente vai tentar de tudo para amenizar, e sempre um canal aberto com a empresa, e a gente é uma empresa local, como a Fernanda falou, o prefeito está aqui também, sempre solicitando alguma coisa, a gente está sempre à disposição. A gente não é perfeito, mas a gente sempre está um canal aberto, a família aí trabalha direto, trabalhadores, quem conhece a gente sabe que a gente está aí de botina, está lá na empresa, está lutando como todo mundo aqui, acorda cedo e trabalha, e vamos tentar melhorar mesmo, dona Érica. Com certeza nós vamos levar hoje, e tu vai ver uma melhora significativa na questão que eu acho que também o pó, e o prefeito dá uma mão para nós lá na rotatória, que é um pedido não só nós, como do pessoal da metalúrgica, da comunidade, do campo, todo mundo quer uma segurança, e nós temos nossos trabalhadores que também, nós mesmos entramos lá, e às vezes a gente depara com, infelizmente o pessoal também vem uma velocidade muito grande lá de baixo. Então é isso. Obrigado da pergunta, dona Érica. Qualquer coisa também, tem o Júlio para a senhora ligar, que ele filtra lá. Obrigado, tá bom? Tá, tem outras perguntas também a respeito disso, mas eu vou sobre a detonação
Foi falado, né, a pergunta sobre nós usamos água de poço artesiano. Com as explosões, vai impactar as nascentes que fornecem água, ou acho que queria dizer o lençol freático, né, a água subterrânea que é tirada do poço? Tem uma outra pergunta aqui da Juliana, esse aqui não tem o nome. A Juliana fala, quais os possíveis impactos das detonações? É possível atingir os lençóis freáticos, estruturas físicas das residências do entorno? Que também é um segundo. Então, é detonação o tema. E tinha mais uma aqui, do Volmir Pisato, que depois eu leio as outras, mas há estudos sobre a trepidação do solo em razão das detonações e o impacto nas construções e moradias. Então, essas todas são sobre o mesmo tema. Ok. O importante, inclusive, que vocês conheçam a forma de atividade da empresa. A questão de utilização do sismógrafo é obrigatória, né? Então, tem, logicamente, todo um trabalho técnico que faz a medição dessas movimentações e quais os impactos das detonações, tanto para a área de interferência como para as áreas adjacentes, né? Então, existe um equipamento específico que é usado para esse monitoramento em todo o Brasil e que ele tem uma característica bem importante de qualquer movimentação diferente daquilo que se espera, ele é fácil de você identificar. Então, esses levantamentos, eles são técnicos, né? Não adianta também disponibilizar a comunidade para que ela veja, está disponível, mas entender o que está lá, quem entende é o pessoal técnico, né? Então, nos programas ambientais, a nível executivo a serem apresentados, vão estar esse programa de detonações, né, para que a gente sempre faça. As tecnologias melhoraram muito. Quem lembra antigamente como se fazia uma detonação com pneus ainda, né? Fazia aquela camada de pneus em cima, detonava de qualquer forma. Surgiram novas tecnologias e todas aquelas que forem aplicadas de melhor forma para que a gente tenha esse menor impacto e, logicamente, com esse sistema de monitoramento, que também, assim como eu apresentei antes, para o lençol freático, ele vai ser feito através de poços de monitoramento, onde vai identificar, inclusive, a questão da água, né, se sobe, se desce, o quanto nós temos ali e a qualidade dessa água também, né? Então, as duas situações para a gente ter a medição do distanciamento do lençol freático e a movimentação dele, para verificar esse impacto. A gente não consegue fazer isso sem a operação, né? Não tem como eu prever o que vai acontecer. Nos estudos, a gente faz a previsão baseado no que a tecnologia disponibiliza, né? Então, tudo aquilo que for necessário vai estar lá a nível de equipamentos técnicos, né? Que são apresentados em forma de relatório para o órgão ambiental também, como condicionantes para a operação da empresa. Então, o próprio órgão ambiental cobra isso, né, às vezes trimestralmente, às vezes semestralmente, às vezes anualmente, dependendo do tipo desse estudo. Mas, sim, há um estudo, equipamentos técnicos que fazem a medição dessas detonações e também prevêem esses impactos, e pode ser feito isso, inclusive ficar à disposição da comunidade, e, se quiser ter acesso, até para levar, de repente, para alguém que conhece, né? E também para daqui a pouco a gente fazer uma reunião com as pessoas do entorno ali para apresentar isso em forma mais lúdica de resultado. Talvez é importante isso, fazer uma reunião lá na própria empresa, chamar vocês. Essa interação de comunicação com a comunidade é importantíssimo. Mas, então, tecnicamente, sim, há equipamentos que já são utilizados hoje e que fazem a medição desses impactos de forma técnica, e os equipamentos são utilizados aí no Brasil inteiro para todas as atividades similares. Acho que o Dick falou quase tudo aí, e a gente, claro, no decorrer, alguém solicitar posteriormente a casa que tiver algum problema, a gente, junto que a Detonações é uma empresa terceirizada que faz para nós. Então, a gente solicita para eles têm eles têm um aparelho e podem fazer essas medições em loco mesmo, e vocês acompanhando tudo. Então, é só solicitar, até não precisa nem evoluir, pode ser já numa próxima, quem tiver alguma dúvida, solicita a empresa, a gente também cobra a empresa terceirizada para se dispor e ir lá fazer esse levantamento. Certo. Também é importante
que quando há esses problemas, né, a gente inicialmente tentar o contato com a empresa, ver a resolução, e a gente tem também daí a via de trazer também pela ouvidoria do Estado essa informação para chegar lá na equipe técnica de que, eu tenho essa questão aqui. Então, às vezes, a pessoa está marcando uma vistoria no local e pode acompanhar isso. Então, isso também é possível de ser feito, né? Um contato aberto do Estado. Também há perguntas sobre poeira que foram feitas várias vezes, eu vou ler. Alguém que fez as perguntas sobre lençol freático ainda tem alguma dúvida? Quer fazer uma réplica? Não, tá. Quanto à poeira, Mike, Pequim, acho, ou Téquio, população do entorno foi ouvida no licenciamento, no levantamento socioambiental já foi perguntado, e com relação aos problemas causados pela emissão de poeira que acontece pela operação da empresa. O que está previsto? E também a Carla Téquio, quais as medidas mitigadoras para emissão de resíduos como poeira? Né, tem uma estimativa de dispersão, alcance? Um pouco diferente. E há estudos sobre o deslocamento do particulado, da poeira, sobre a comunidade de Fernando Machado. Então, essas são as perguntas que estão relacionadas. Obrigado pelas perguntas. Eu acho que vocês entenderam direitinho para que é a audiência pública. Eu acho que está bem legal a gente escutar as perguntas, a gente poder, além de tirar as dúvidas de vocês, também trazer isso como benefício e melhoria, né, para vocês no processo de licenciamento e na operação da empresa. Que bom, eu fico triste quando a gente faz uma audiência pública, a pessoa entra muda, sai calada, e daí depois diz, eu não perguntei por isso, por aquilo. Que bom que vocês perguntaram, isso é importantíssimo. Quanto ao pó, eu já havia comentado antes algumas coisas quanto a ele. Então, o André também já falou, tem um novo equipamento que foi dois, na verdade, né? Os dispersores são os mais evoluídos que tem para que a gente possa mitigar, então, essa dispersão, né, dos particulados. Como eu falei, muitas vezes não é nem da atividade de mineração, às vezes é do movimento do caminhão, né? Então, os cuidados para que só saiam os caminhões, por exemplo, com o pó de brita fechados, porque às vezes cai do próprio caminhão ali, vai chegando, incomodando as pessoas também com isso, né, porque ele acaba dispersando um pouco mais. Quanto ao distanciamento, a evolução do estudo previu uma dispersão possível de até 500 metros, por isso, inclusive, foi feito esse mapeamento da área de entorno diretamente afetada dentro dos 500 metros, que é até onde foi identificado que a poeira poderia chegar. A gente, na verdade, não queria que tivesse nada de poeira, e a gente vai trabalhar para que os programas ambientais sejam os mais exigentes possíveis, né, para diminuir esse impacto. Impacto zero, infelizmente, é impossível, mas, logicamente, que se a comunidade está se sentindo incomodada com alguma situação de operação, que bom que a gente vai conseguir. E explico aqui, né, Fernando, que os projetos a nível executivo, quer dizer, o que eu vou fazer especificamente, eles são apresentados depois da emissão desta primeira licença. Então, o próprio órgão ambiental, baseado no que ouviu na audiência pública, pode solicitar um programa específico ou mais criterioso quanto a isso. Então, por isso que é importante vocês fazerem também as perguntas, para que o órgão ambiental, talvez lá no processo de licenciamento, olha, eu quero que vocês cuidem um pouquinho mais do projeto executivo de mitigação da emissão de poeiras. Então, nós vamos tentar fazer o mais abrangente possível, mas também, logicamente, a empresa é conhecedora da atividade que pratica, mas também o órgão ambiental é conhecedor de tecnologias que possam, de repente, ser utilizadas para a gente fazer essa mitigação, ou algumas formas utilizadas em outros empreendimentos similares no Estado, e que podem, daqui a pouco, ser aproveitados aqui a nível executivo também.
como eu vinha falado, e é uma busca nós, e ainda mais, como eu falei, a dona Érica expôs, a gente tem que correr atrás mesmo, como eu acho que eu falei no coffee break com ela, que chegando também essas máquinas e mais o segundo pipa vai amenizar bastante. Mas, assim, como eu falei antes, deixar sempre o canal livre, a gente tem que essa busca de ter, se não zerar praticamente, amenizar o máximo para que também todo mundo em comunidade e nós mesmos que trabalhamos lá, os nossos trabalhadores também não tenham problemas no futuro. Obrigado. Alguém que fez as perguntas quer complementar? Seguindo, o subsolo pertence à União. De que forma ou maneira a compensação ou pagamento? Essa eu acho, ele não colocou o nome, foi o professor, nós conversamos no intervalo, eu pedi para que ele colocasse, porque é importante, inclusive, para vocês saberem, né? O subsolo, na verdade, tudo que tem nele é da União. E, para isso, há necessidade de passar por um processo de licenciamento minerário, né, junto à ANM, que é um órgão federal. As empresas, para poderem minerar, além dos impostos estaduais que pagam, são obrigados a pagar também pelo uso desse material que, em tese, é considerado da União. Então, há um recolhimento de impostos específicos para a União, que, logicamente, a gente não tem gerência sobre eles, né? A gente não pode dizer, não, eu vou entregar para a comunidade isso, a gente paga o imposto para o governo federal, através do CEFEM, e esse recurso, na verdade, a gente não sabe para onde ele vai, porque não é carimbado para voltar para a comunidade, especificamente, vai para distribuição para o Brasil inteiro, assim como de outros lugares, também pode vir para cá, né? Então, sim, além dos impostos normais que a empresa já paga para o município, para o Estado, há um recurso específico pago à União por compensação da utilização dessa matéria-prima, né, que é considerada, como o próprio professor falou, né, do subsolo como da União. É um processo específico de licenciamento junto ao antigo DNPM, que é mais, eu acho que o pessoal não conhece como ANM ainda, né, que é a nova titulação. Então, tem um processo de DNPM que gera essa necessidade de compensação paga especificamente à União. Não, o Dick falou tudo, o nome dessa taxa é CEFEM, é sobre o faturamento bruto da empresa. Então, todo mês a contabilidade apura e emite uma guia e a gente paga essa guia para compensar a União do uso do minério. Alguma complementação à pergunta? Se possível, no microfone para ficar gravado. Eu ia só complementar com relação ao CEFEM, prefeito, se pesquisar lá no tributo, lá com certeza um percentualzinho volta para o município. Como é com o ICMS, com o ISS, né? Então um percentual sempre volta para o município. Certeza lá na Cordilheira tem mesmo o retorno do CEFEM que vai para o que atende o município. Obrigado. Teve uma pergunta, Volmir Pisato. Em se tratando da compensação socioambiental, existem várias formas de compensação. Ele coloca já uma proposta possível, que seria oferecer gratuitamente a pavimentação asfáltica para a rua da comunidade de Fernando Machado, né, se é possível garantir uma realização, né. Só explicar, né, é possível essas propostas, a audiência está gravada e a gente tem a Ana Cristina, que é da equipe, aqui, mas tem 2 técnicos que vão assistir depois. Então, vai estar anotado para ver essa possibilidade e mesmo a necessidade, porque também uma coisa é as possibilidades, a outra a gente comprovar que é necessário alguma ação. Mas se vocês quiserem fazer alguma resposta... A gente está aí para se ajudar. Eu acho que a melhor parceria pública-privada, quem sabe a gente entra com material, a prefeitura com máquina, quem sabe logo na frente a gente faz alguma coisa e a gente, como vive em torno, nossos funcionários vivem em torno, tudo que puder melhorar também, a gente vai fazer um esforço. Quem sabe o prefeito também
ajuda um pouquinho, a gente cede um pouquinho, a gente realiza isso aí, né? O prefeito está aqui, vamos aproveitar, né, gente? Só para lembrar, né, Fernando, a equipe técnica ela pode propor, mas ela não pode condicionar, porque há uma Câmara Técnica, essa Câmara Técnica fica em Florianópolis, essa Câmara Técnica analisa a aplicação dos recursos de compensação ambiental. Então, entre a equipe técnica sugerir o que acha necessário e a obrigatoriedade de aplicação tem que passar por essa Câmara Técnica por força de lei, né? Então, talvez uma parceria realmente público-privada em que a empresa, além da compensação desse percentual de SNUC, ajude a comunidade nessa parceria com isso, talvez seja importante, né, para não ficar dependente também só desse recurso da compensação, que, como eu falei antes, também não vai ser tão alto, porque os equipamentos a empresa já tem, é aumento de uma frente de lavra, os equipamentos saem de um lugar e vão para outro, né? A compra de equipamentos são esses de cuidados com a parte de operação da empresa, mas os equipamentos de britagem, caminhões, tudo isso a empresa já tem e esse não vai fazer parte do investimento, no cálculo do investimento, né? Então, talvez o recurso que vá para a compensação ambiental não seja suficiente para que a gente tenha essa proposição. Só um esclarecimento um pouco, porque existem várias compensações, né, dentro dessa, só para delimitar ela. Uma é a obrigação da Lei 9.985, uma lei federal de 2000, que é para manter unidades de conservação. Todos os empreendimentos que são de significativo impacto grande têm que destinar 0,5% do orçamento, né? Tem empresas que é bilhões, né, que eles vão investir, porque vão construir coisas. Na mineração, esse valor de 0,5% acaba sendo pequeno, porque a instalação é limpar a vegetação e minerar, né? É um pouco diferente. E essa é uma das compensações possíveis, tem as mitigações também, mas essa realmente ela passa por uma câmara técnica para destinar para as unidades de conservação mais afetadas, se tem alguma perto. A gente já viu pela apresentação que a Floresta Nacional de Chapecó é a mais perto, ela está muito longe, ela não vai ser afetada, então esse recurso ele vai ser utilizado provavelmente de maneira geral no Estado. Tem uma pergunta da Carla Tecchio, que é sobre quais os possíveis impactos da saúde da comunidade que reside no entorno. Essa temática de saúde, né, ela não é uma temática ambiental, não é vista no licenciamento. Então, a gente tem outros órgãos de poder público para avaliar, então, se está se entendendo que há algum risco, né? A gente vê, por exemplo, quando tem mineração de ferro, bauxita, que há uma fuligem que chega aos pulmões, e, né, na questão de brita, eu desconheço algo do gênero específico, mas há, então, a vigilância sanitária, né, e outros órgãos, então, para tratar disso. Então, essa pergunta ela pode ser direcionada a esses entes, né, para que a gente mantenha o alinhamento do ambiental aqui. Alguém tem mais alguma pergunta que gostaria de fazer? Porque elas encerraram aqui. Só um pouquinho. Vamos no microfone para poder ficar gravado, senão o povo que for assistir depois não vê. Tem possibilidade de dar rachadura nas casas com a detonação? Porque não é o caso da Érica, como eu vejo muitos vizinhos lá falar também, que quando detona, dá rachadura nas casas, mas se fosse que desse isso aí, o prédio da firma já tinha caído tudo, porque está encostado da firma, né? Ivanor, obrigado. Pergunta? Bom, quanto à detonação, como eu comentei antes, aos equipamentos de controle, né, que identificam justamente a movimentação sísmica, né? Então, isso é feito um controle. Logicamente, a empresa já se colocou à disposição, né, que aonde houver, né, essa possibilidade de rachaduras, para que seja feita a avaliação se realmente é da atividade que elas surgiram, e se comprometeu, inclusive, a encaminhar, né, tecnicamente a empresa que faz a detonação para fazer uma medição específica em alguma residência que tiver realmente a rachadura, para verificar se ela é causada pela atividade, né? Alguma complementação ali dessa pergunta? Voltando um pouco sobre a poeira, o pó. Vocês falaram que são 500 metros que o vento pode levar a poeira. Depende do país, né? Porque tem poeiras que vão de um continente ao outro, depende das ventanias do universo, né? Então pode ser que a poeira de lá venha para cá também, pode ser.
Uma pergunta: as nossas árvores frutíferas estão levando banho com ervas, com até sabão, porque estão enferrujadas. Eu pergunto se isso ali é da pedra, ou é fuligem, ou é fungo, que coisa que é. Nós estamos com a nossa laranjeira, bergamoteira, tudo preta. Tem que dar banho com sabão, com ervas, com até benzer. Então, não sei onde que vamos pegar informações de onde vem essa cor diferente das nossas árvores frutíferas. Essa é uma pergunta bastante complexa, né, que ela demandaria estudos para a gente conseguir atestar, mas eu desconheço ligação direta de doença das plantas geradas pela poeira, até porque a rocha ela é um elemento inerte, né? Porém, a poeira pode prejudicar também, né? Mas eu não sei se vocês vão conseguir complementar essa resposta. Eu acho que assim, Fernando, para quem às vezes não conhece, tem muitas atividades de mineração, inclusive, que são usadas para as plantas, né, para você aumentar um tipo de item específico das plantas. Vamos num caso que vocês conhecem bem, o calcário, por exemplo, né, é uma delas. Né, existem minerações de rochas muito parecidas com as que temos aqui, que são utilizadas para você melhorar a qualidade, inclusive, de pomares de frutíferas e outras atividades de plantio anual. E como o Fernando falou, assim, não há estudo algum realizado em nenhuma das operações de atividades em Santa Catarina que possam vincular esse acontecimento com essas frutíferas. E vou dizer para vocês assim, eu tenho meu sogro e minha sogra moram no interior e têm tido o mesmo problema. A mineração mais perto de lá está a uns 25 quilômetros. Né? Então, talvez seja algum fungo realmente talvez fazer uma coleta desse material, levar até a EPAGRE, para que possa ser feita uma análise específica e identificar realmente qual se é um fungo realmente, se é uma bactéria, ou enfim, o que está causando isso. Para não deixar essa dúvida também, mas como o Fernando falou, não há estudo técnico algum realizado até hoje que possa identificar alguma coisa parecida com isso causada pela mineração. Fazendo um parênteses, a gente, não só a nossa britagem, como algumas britagens da região, já existe uma forma de venda direta do pó de rocha para a lavoura, e aplicado em plantas, inclusive porque ela é rica em alguns minerais. Então, a gente vende já para o talquinho, porque não pode ser o pó in natura, porque o grão é muito grosso, então a terra não consegue absorver. Mas alguns colaboradores, que acho que estão aí, a gente tira esse material, quando é um talquinho, é muito pouco, e a gente vende para empresas especializadas, até em fertilizante. Então, e é uma tendência muito grande, que hoje até tem britadores que estão só se dedicando a moer rocha para fazer pó de pedra, mas daí tem que ter todo um sistema de moedores que é diferente do nosso. O nosso às vezes, tira 1% de uma produção que dá, tipo assim, trabalha uma semana, dá uma carga. E essa carga eles vêm e recolhem para adicionar nos fertilizantes. Então, é uma coisa que a gente venderia até muito mais que o preço da rocha, só que para moer, já é difícil moer aquela rocha para deixar uma brita. Agora, tu imaginou transformar tudo em talco. Então, são máquinas especializadas para fazer isso, mas se vocês procurar rapidinho no Google aí em casa, vocês vão ver, cliquem lá, pó de rocha para agricultura, vocês vão ver que campo fantástico que é isso aí, e que hoje estão sendo utilizados para agricultura. Né? Não sei se a gente, claro, tecnicamente pesquisar, mas a gente não tem conhecimento como engenheiro agrônomo, mas assim, o químico, né? Mas assim, é uma grande tendência, porque o calcário está cada vez mais longe, então estão trocando o calcário por o pó de rocha de algumas, se é basalto, se é outro mineral que encaixa no espelho químico que a rocha tem. E acho que essa dica de trazer para a EPAGRE, que é um órgão que é específico, né, da questão produtiva, quem sabe eles consigam fazer uma análise, né, e a trazer uma solução, às vezes, mais simples, melhor para vocês. Mais alguém? Pergunta? Antes de encerrar, eu vou convidar o prefeito também para voltar para a mesa e as últimas considerações antes da gente dar por encerrada a audiência pública. Eu vou passar a palavra, então, para
para as considerações finais de cada um. O prefeito foi citado algumas vezes também, né? Então, é o seu direito. Então, boa noite a todos. Eu quero aqui, numa forma especial, cumprimentar a família Baldiceira, em nome da Fernanda, né, do Júlio, do André, a você, Fernando, também do IMA, né, o Dick, e dizer que participar dessa audiência foi maravilhoso, né, porque nunca tinha participado de uma audiência como desse tamanho. E falar de vocês é bem fácil, né? Nós tivemos agora, nos últimos tempos, precisando, né, do produto, que é a brita, para nós fazer aquele centro de treinamento, né? Nós precisamos quase 2.000 toneladas de produto, e falar da empresa, nós não tinha condições de puxar todo esse produto aí, que era mais de 150 cargas de produto. Eles prontificaram, né, os caminhão deles, nós licitamos a brita, não licitamos, né, o transporte posto lá em Cordilheira. Então, fazer esse agradecimento para vocês, sempre me atendeu bem. Surgiu também a oportunidade de nós estar fazendo aquela terraplenagem que tem lá, que é da terra, que é da Ludovico Toso. E eu liguei na sexta-feira pro André, pedi para ele se ele não tinha uma máquina para me ajudar, para fazer aquilo lá, para nós poder fazer a Expo Cord. Ele mandou um trator novo e uma PC nova lá. Ele ligou para mim, desce lá no campo que está lá, era 9 e pouco da noite. Então, assim, a gente só tem gratidão pelo que vocês fazem. E patrocinaram a Expo Cord, né, deram um valor em dinheiro para poder participar, vão estar lá expondo. Então, isso que é importante. E a questão que você falou, Érica, do trevo, é importante agora, nós está lá perto, né, da Expo Cord, tenho certeza que vai vir várias autoridades ali. É ali que é o momento de se aproximar, de talvez pegar e levar ali, dar uma olhada. Vocês, a região de vocês, Érica, ali da Três Irmãos, vocês fizeram abaixo assinado, né? Eu entreguei em mãos pro DEINFRA, né? Que ali é uma estadual. Eles até mandaram um comunicado o ano passado, final de ano, se a prefeitura há interesse de fazer. Eles chamam de descanso, Júlio, vocês entendem bem. Tem aqui o engenheiro César, né? César está por aí? O César, então, sabe bem o que é um descanso, né? Você vem tipo lá de Cordilheira, descendo, você fica na tua mão, né? Para depois poder entrar. Então, assim, agora, o mês que vem, dia 29, nós temos mais uma reunião lá embaixo com o DENIT, que é o mesmo sistema que nós fizemos o projeto do trevo lá em Cordilheira, em frente a Ludovico, né? A prefeitura pediu ordem para a Câmara de Vereadores, nós licitamos o projeto, fizemos o projeto e entregamos para o DENIT. Nós também podemos fazer isso. A Fernanda e o Júlio me falou que talvez o engenheiro César nos ajude a fazer o projeto, mas a prefeitura também é parceira, pode fazer, e vai lá e doa para o DENIT, entendeu? De uma forma que dá para fazer. Eu sempre falo assim, ó, do jeito que eu me aproximo de vocês, vocês também têm que se aproximar do governo, tem que ir lá no gabinete e perguntar essas melhorias, e junto ir lá nos órgãos estaduais e federais, para ir lá levar um chá de cadeira, né, ficar lá talvez meio-dia, um dia lá na fila, para poder falar com eles, mas tem que sair de lá com uma solução. Então a prefeitura é parceira, e o que precisar de nós pode contar. Eu agradeço muito de coração de tudo que vocês fizeram por nós, e por aquele centro de treinamento estar em pé, né, vocês fizeram a emulsão, né, para nós lá, e deram aquela terraplenagem lá. Então eu fico muito feliz, e agradecer vocês aqui diante do povo é muito importante. Muito obrigado e uma boa audiência para todos nós. Pela empresa. Então, somente agradecer. Obrigado por vocês estarem aí até quase 9h30 da noite, né, num calor aqui. Ainda acho que ficou alguns salgadinhos aí, podem levar para casa aí, porque está meio gordinho, então não tem que dar uma cuidada com a comida aí. Então pode ficar à vontade aí, e somente agradecer realmente e deixar ainda frisado da nossa, sempre as portas estão abertas, o diálogo sempre tem que existir, e agradecer então por tudo aí, pessoal. Obrigado. Então, encerrando a parte técnica, agradecer novamente vocês pelas perguntas,
Que bom que foram interativos conosco, que bom que conversaram conosco, colocaram os seus problemas, as suas frustrações também. A gente, tecnicamente, logicamente, que se compromete de ter bastante cuidado, como já estamos tendo nos programas ambientais dessa ampliação, para que essa ampliação não traga melhorias para a comunidade, né? A atividade já é desenvolvida hoje, os impactos já são sentidos hoje, mas que a gente possa melhorar a atividade, e esse é o objetivo da audiência, é conhecer o que vai ser feito, mas também propor, né, e trazer o alento de vocês. Então, agradecer a vocês, agradecer a empresa pela confiança, sempre na gente em contribuir na parte ambiental, e agradecer ao IMA, né, Fernando? Leve um abraço à nossa presidente, e fiquei feliz. Para quem não sabe, eu trabalhei por alguns anos no IMA e tive a satisfação, especificamente, também de trabalhar lá em Florianópolis, né, Fernando? E trabalhar próximo, e a gente sempre... O Fernando é um técnico que eu tenho muito orgulho de ter visto ele crescer como técnico, e sempre muito preocupado, e quando a gente vê as pessoas ocupando cargos importantes por sua competência, a gente fica muito feliz. Então, tenho muito orgulho da equipe do IMA, e tenho certeza que também a equipe vai colocar cada item que acharem relevante também para que a gente apresente nos projetos executivos, e já um compromisso, né, da empresa de tudo aquilo que for possível e viável, né, ser aplicado, porque como o André mesmo falou, né, se eu tenho um produto que está sendo dispersado e que eu tenho um mercado, eu estou perdendo dinheiro, né? E finalizando, agradecer ao prefeito. O prefeito é muito importante sempre quando as audiências que a gente apresenta, os órgãos públicos também municipais estejam presentes, para ouvir também a comunidade e ouvir também, entender o que a empresa pretende, para que quando alguém chegue lá no gabinete também falar, tenha o conhecimento do que o que a gente pretende sempre fazer. Tá bom? Obrigado. Desculpa se me alonguei muito nas apresentações, tentei ser o mais sucinto possível. E a gente continua, o Fernando vai falar sobre isso, vai ficar aberto para perguntas aí durante 7 dias, né, Fernando? Tanto pode ser feito lá pelo site da empresa ou direto no IMA também. Né? Quem tiver mais alguma pergunta para fazer, tem 7 dias para apresentar essas perguntas ainda, e aí a gente vai responder na sua peculiaridade, cada uma delas, se assim for entendível. Certo, já está adiantado, então, que a gente continua com esse prazo, que ele é um prazo legal também, de que a audiência ela se fecha daqui a 7 dias. Então, caso queira trazer uma documentação para a empresa, para a consultoria, ou mesmo no site do IMA, tudo isso ainda vai constar como sendo a manifestação da população na audiência pública. Quero endossar também o agradecimento. Eu já fiz inúmeras audiências, ou participei, de mineração, e nenhuma foi tão grande e tão completa como essa, com várias perguntas educadas e bem feitas, né, e a presença de entidades. Então, também quero agradecer, e achei bastante produtiva hoje. Espero que vocês possam ir bem para casa, ter uma boa noite, e está encerrada a audiência pública.